Fala galera, beleza? Eu sou o João e nesse vídeo eu vou te ensinar a utilizar os comparativos em inglês. Como faz para comparar objetos ou pessoas, tá certo? Então se você já gosta de aprender inglês de forma leve e descontraída e fácil, já segue nosso canal e deixa seu like também para ajudar no alcance, tá certo? Os adjetivos comparativos são empregados em frases nas quais dois objetos ou pessoas são comparados. As sentenças de comparação seguem um padrão. Esse padrão vai aparecer aí embaixo na tela agora. Substantivo, que é o sujeito, o verbo, o adjetivo comparativo, e aí a gente vai aprender um pouco mais sobre esses adjetivos, as alterações que acontecem com os adjetivos, tá bom? O then, muito importante, e daí também o substantivo ou o objeto que está sendo comparado, tá certo? Vamos para um exemplo para você começar a internalizar um pouco esse conceito. Se eu quiser dizer que um carro branco é mais bonito que um carro vermelho, a frase ficaria desse jeito: The white car is prettier than the red car. Ou então, se você quer dizer que uma borracha é maior, a minha borracha é maior do que a borracha da Ana. My eraser is bigger than Anna's eraser. Tá certo? Então, existem alguns critérios, algumas regrinhas que nós temos que seguir. Se você observar na frase My eraser is bigger than Anna's eraser, você vai perceber que houve uma alteraçãozinha no verbo no adjetivo big. Ele se transformou em bigger, né? E também se você dá uma olhada na frase The white car is prettier than the red car, você vai ver que o adjetivo pretty sofreu uma alteração. Ela foi para forma prettier. Como funciona isso? Por que isso está acontecendo? Vamos aprender agora as regras de como transformar os adjetivos em adjetivos de comparação, tá certo? Vamos pro computador. Bom, vamos agora para a primeira regra de como funciona a alteração dos adjetivos de comparação. Então, a primeira regra é o seguinte: os adjetivos que possuem apenas uma única sílaba têm um sufixo ER adicionado ao final. Bem simples, né? Vamos lá os exemplos. Old vira older, fast, faster e large, larger. É uma alteração bem tranquila, tá? Só uma observação é que os adjetivos terminados com a sequência consoante, vogal, consoante devem dobrar a última consoante, tá bom? Exemplo: thin, thinner, big, bigger. Aí a gente observa que o N do thin foi dobrado, né? Virou thinner. E o big, com o G do big, foi dobrado também e virou bigger. Bem tranquilo. Vamos lá para a segunda regra. Já os adjetivos terminados em Y levam a terminação IER. Alguns exemplos aqui: heavy vira heavier, crazy, crazier. Também não é algo tão drástico assim, né? É uma regra bem tranquila de se seguir também. Terceira regra: os adjetivos que têm duas ou mais sílabas levam a partícula more antes. E aqui eu acho que é a regra mais fácil, tá? Porque todas as palavras, todos os adjetivos que têm mais de duas sílabas, é só você adicionar um more antes da própria palavra. E aí fica bem fácil de decorar. Por exemplo, a palavra important. Se você quer dizer que algo é mais importante, né? Aí você vai adicionar o more antes do important. More important. Careful. Como a gente quer dizer que a pessoa tenha mais cuidado com alguma coisa, a gente adiciona um more antes e aí fica more careful. Tá certo? E popular também, mesma regra, só adicionar o more antes do adjetivo. Expensive, quando eu vou falar que algo é mais caro, né? Sei lá, my bag is more expensive than Carlos bag, né? A minha mochila é mais cara que a mochila do Carlos. Aí eu vou utilizar um more também. E aqui eu faço o contraponto, né? Eu estou usando a palavra more, mas também serve para less, que é o oposto. Quando eu quero dizer que algo é menos, por exemplo, menos assustador. A scary eu vou usar less scary than. Algo é menos assustador que outra coisa.
Accessible, less accessible than, né? Eu tô falando que algo é menos acessível que outro algo, ou alguma coisa que tenha, que eu queira comparar. Quarta regra. Algumas palavras, elas não são alteradas em partes, elas são alteradas ao todo. Viram literalmente outra palavra. E aqui vai uma observação, né? Como é que eu sei qual palavra vai ser alterada ou qual só vai mudar completamente? Decoração. Você vai ter que decorar, tá bom? Mas também não precisa se preocupar, isso é bem comum no inglês, existem as exceções. E as exceções a gente aprende com prática, beleza? E aqui a gente tem três exemplos de palavras que mudam completamente quando elas viram adjetivos de comparação, que é o good para better, bad para worse e little para less. Nós estamos comparando coisas, né, sempre em graus diferentes, mas quando eu quero falar que algo é igual a outra coisa, é tão boa quanto outro objeto, se eu quero dizer, por exemplo, que minha borracha é tão grande quanto a borracha da Ana, por exemplo, e aí a gente vai usar a regra de igualdade. Nós vamos usar o as, tá certo? Nesse exemplo aqui, ó, the pink dress is as beautiful as the black one. O vestido rosa é tão bonito quanto o preto. E aí, a utilização do as para o português seria o tanto quanto. Até ficar mais fácil de memorizar se a gente levar para esse lado. Então, the pink dress is as beautiful as the black one. O vestido rosa é tão bonito quanto o preto. Então é isso, pessoal. Esses foram os vídeos com as regras do comparativo no inglês. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar seu like e seguir a gente aqui no canal, tá certo? Um grande abraço e te vejo na próxima.